Olá, seja bem-vindo ao podcast Juízo e Sabedoria. Tema: Riqueza com Propósito. Os princípios judaicos da prosperidade financeira. Produção: Juízo e Sabedoria. Publicação: Editora Fortes. Apresentamos inicialmente o conteúdo e interpretações. Em seguida, as reflexões sobre o tema. Capítulo 6. Reservas e empreendedorismo. Liberdade para criar. Tenha cuidado com os seus negócios e mantenha as suas finanças em dia, porque você nunca sabe que dificuldades poderá enfrentar amanhã. Eclesiastes 11:2, parafraseado. A tradição judaica não valoriza apenas o acúmulo de riqueza, mas a criação de fontes sustentáveis de renda. Nesse contexto, dois pilares se destacam: o hábito de formar reservas financeiras e a mentalidade empreendedora como instrumento de liberdade e transformação. Guardar dinheiro não é sinal de medo, é sabedoria preventiva. Empreender, por sua vez, é um ato criativo, corajoso e responsável. Ambas as atitudes revelam maturidade, visão de futuro e o compromisso com o crescimento ético. Reservas financeiras, o princípio do preparo. O povo judeu aprendeu, ao longo da história, que imprevistos são certos. Guerras, exílios, perseguições e colapsos econômicos ensinaram a importância de estar sempre preparado, não apenas espiritualmente, mas também financeiramente. O Talmud, Avot 2:9, recomenda: em tempos de paz, prepara-te para a guerra. Isso se traduz no contexto financeiro como o hábito de formar reservas, independentemente do valor inicial. Reservas garantem as seguintes situações positivas na sua vida: tranquilidade diante de crises, oportunidade de aproveitar boas ofertas, autonomia diante de decisões profissionais ou familiares, segurança nas transições de vida. A cultura da reserva desde cedo. Na cultura judaica, é comum ensinar as crianças a separar as seguintes partes de qualquer valor recebido: uma parte para gastar agora, uma parte para doar, tzedakah, uma parte para guardar. Esse treinamento molda uma mentalidade de autocontrole, paciência e preparo, que evita o consumismo e reforça a resiliência pessoal. Exemplo prático: famílias judaicas incentivam seus filhos a juntarem dinheiro para projetos futuros, como educação, viagens ou empreendimentos. Isso ensina o valor do tempo e da perseverança. Empreender como vocação e missão. O empreendedorismo é uma prática amplamente valorizada entre os judeus, não como mero meio de enriquecimento, mas como expressão da criatividade, da autonomia e da contribuição ao mundo. Entre outros pontos positivos para o empreendedor e para a sociedade, empreender significa especialmente criar valor onde antes havia carência, gerar empregos e movimentar a economia local, aplicar dons e talentos em soluções concretas, servir a comunidade com responsabilidade. O rabino Jonathan Sacks escreveu: o empreendedor é um parceiro de Deus na obra de transformar o caos em ordem, a escassez em abundância, a necessidade em provisão. O perfil empreendedor judaico: disciplina e visão. O sucesso de tantos empreendedores judeus ao redor do mundo se explica por algumas características constantes, com destaques para: forte senso de missão, coragem para assumir riscos calculados, capacidade de planejamento e reinvestimento, formação sólida em ética, contabilidade e finanças, rede de apoio e conselhos confiáveis. Além disso, há o hábito de integrar a fé aos negócios, buscando sempre que a empresa sirva não apenas aos lucros, mas também à justiça e ao bem comum. Reserva mais empreendedorismo igual liberdade real. A junção entre ter reservas e empreender cria uma poderosa equação de liberdade,
com destaques para os seguintes fatores: reserva dá segurança para inovar com menos medo. Empreender com capital próprio evita dívidas e dependências. O ciclo de guardar, investir, reinvestir sustenta a longevidade dos negócios. Em Provérbios 6, 6-8, somos convidados a observar a formiga que armazena sua provisão no verão e ajunta o seu alimento na colheita. Essa imagem descreve perfeitamente o espírito judaico de autossuficiência produtiva. Aplicações práticas. Crie uma reserva de emergência de 3 a 6 meses de despesas. Mesmo com valores pequenos, a constância trará resultados surpreendentes. Use parte das reservas para investir em negócios. Estude o mercado, analise os riscos e comece com algo proporcional à sua realidade. Envolva a família nos projetos empreendedores. Isso fortalece os vínculos, ensina gestão compartilhada e desenvolve responsabilidade. Desenvolva habilidades empreendedoras. Busque mentorias, cursos e leitura prática para tomar decisões mais seguras. Conclusão. Reservar e empreender são atitudes que libertam. A prosperidade judaica está fundamentada na preparação estratégica e na coragem de criar soluções sustentáveis. Quem guarda com sabedoria e empreende com propósito caminha para uma liberdade sólida, espiritual, financeira e existencial. Frase-chave: guardar para investir, empreender para servir. Esse é o ciclo da prosperidade com propósito. Agora vamos ouvir as reflexões sobre o conteúdo apresentado. Olá! Hoje a gente vai explorar umas ideias bem interessantes, né? Tiradas de Liberdade para Criar, sabe? Especificamente do capítulo 6. Oi, sim, tema fascinante. O foco é como a perspectiva judaica vê a ligação entre ter reservas financeiras e o ato de empreender. Como caminhos para a liberdade mesmo. Exato. A nossa missão aqui é tentar entender não só o conceito, mas por que essa conexão existe, sabe? E o que a gente pode tirar disso na prática. Bom, vamos desembrulhar essa relação entre segurança e iniciativa. É uma conexão bem forte, né? Me lembra um pouco aquela sabedoria antiga, talvez até de Eclesiastes, sobre cuidar dos negócios, diversificar, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Pois é. Mas o ponto central, eu acho, não é só juntar dinheiro por juntar. É mais sobre construir algo sólido, fontes de renda que se sustentem. É quase uma sabedoria preventiva mesmo, contra a incerteza. Gostei disso. Sabedoria preventiva. O texto usa essa expressão mesmo, né? E diz que não é por medo. Isso é curioso. Sim, diferencia bem. Quer dizer, a história do povo judeu é cheia de imprevistos, então a prudência faz sentido. Mas chamar de sabedoria e não só de reação dá um peso diferente. Com certeza. Tem aquela situação do Talmud, né? Em tempos de paz, prepara-te para a guerra. Aplicada à finança sugere uma atitude ativa, não só esperar a crise chegar, mas que tipo de tranquilidade isso realmente traz no dia a dia, além do óbvio de ter dinheiro guardado. Olha, traz uma tranquilidade que eu diria ser proativa. Permite que a pessoa olhe para oportunidades, sei lá, um investimento, uma chance de mudar de carreira com menos ansiedade, sabe? Entendi. Não é só defesa, é base para atacar, no bom sentido. Exatamente. E essa mentalidade, o interessante é que ela é cultivada desde cedo. Tem aquela prática de ensinar as crianças a dividir o dinheiro que recebem. Uma parte para gastar, outra para doar, a tzedakah, que é importante dizer, é mais que caridade, envolve justiça social. E outra parte para guardar. Isso é muito interessante. Isso molda um autocontrole que é fundamental, né? É um treino para a pessoa aprender a esperar, a não querer tudo agora, pensar no futuro. Contrasta muito com o consumismo de hoje. Nossa, totalmente. Ensinar a guardar e doar. Quando tudo grita, compre agora. Como isso funciona na prática? O texto dá exemplos? Sugere que o guardar não é um fim,
É um meio para alcançar objetivos maiores. Pode ser para educação, para uma viagem importante, ou justamente para dar o pontapé inicial num negócio próprio. Faz sentido? É essa visão de futuro que justifica a disciplina hoje, entende? Em vez de só gastar agora, é sobre construir algo significativo lá na frente. E isso, naturalmente, leva a gente para outra parte da equação. O empreendedorismo? Isso. E aqui a abordagem também me pareceu diferente do usual. Não é só sobre ficar rico. É descrito quase como uma vocação, sabe? Uma missão de criar valor, gerar empregos, usar os próprios talentos para servir a comunidade. Sim, é bem profundo. Aquela visão do rabino Jonathan Sacks, que você mencionou, do empreendedor como parceiro de Deus na transformação, é forte. Bem mais forte que o discurso corporativo padrão de agregar valor. Sugere uma responsabilidade quase, sei lá, espiritual. Exatamente. O fascinante nessa descrição do perfil empreendedor que o texto traz é essa mistura de pragmatismo com um propósito mais elevado. Como assim? Tem o lado do cálculo de risco, do planejamento, de reinvestir o lucro, coisas bem práticas, do mundo dos negócios. Mas tudo isso parece ancorado num senso de missão maior, sabe? Numa busca por justiça, pelo bem comum, integrando a ética e a fé no dia a dia da empresa. Não é só o como fazer, mas o para quê. Então, juntando as duas coisas, ter a reserva financeira, essa tal sabedoria preventiva, não só protege, mas talvez ela liberte a pessoa para empreender com mais coragem. É isso? Perfeito. Porque o medo de dar errado diminui se tem ali uma segurança, né? E começar um negócio com capital próprio, que veio dessa reserva, evita já começar devendo. Parece um ciclo positivo. É exatamente essa a sinergia que o texto aponta. Reserva mais empreendedorismo resulta em liberdade real. Uma coisa impulsiona a outra. Interessante. A segurança permite ousar mais. E a ousadia, quando bem sucedida, reforça a segurança. É aquela lógica da formiga lá de Provérbios, né? Que guarda no verão para ter no inverno. Mas aqui aplicada a um ciclo de criar valor. E como aplicar isso na prática? O material dá umas dicas mais concretas? Dá sim. Coisas bem diretas, na verdade. Primeiro, construir uma reserva de emergência. Tipo, de 3 a 6 meses das suas despesas básicas. Fazer isso com constância. Ok, o básico da segurança. Isso. Depois, com o que passar disso e, claro, depois de analisar bem os riscos, usar uma parte para investir em negócios, seja um negócio próprio ou de outros. Com estudo, claro. Com muito estudo. E um ponto legal que o texto menciona é envolver a família nisso. Transformar a gestão do dinheiro e os projetos em algo que todo mundo aprende junto. Ah, isso é bacana. Traz todo mundo para a mesma página. E por fim, claro, nunca parar de aprender. Desenvolver as habilidades de gestão, de empreendedorismo, buscar mentoria, fazer cursos. É um processo contínuo. Então, no fim das contas, fica a impressão de que reservar e empreender não são só técnicas de finanças. São mais como posturas diante da vida, né? Uma mistura de prudência bem pensada com uma coragem criativa para construir a própria autonomia. Exatamente. A essência que o material captura naquela frase final é ótima. Guardar para investir, empreender para servir. Esse é o ciclo da prosperidade com propósito. Prosperidade com propósito. Forte. É muito forte. E isso até abre uma questão para a gente pensar, né? Como será que esse equilíbrio entre a segurança do guardar e a ação criativa de empreender para servir pode ajudar a gente a buscar uma liberdade ainda maior? Uma liberdade que não seja só financeira, mas que toque na nossa realização como pessoa, na nossa vida como um todo. Boa pergunta. Fica aí a reflexão.